Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Mais um dia aí, na presença do Senhor. Mais um sábado do testemunho. Glória a Deus por esse dia. Assim, estamos aqui agora presente. Meu nome é Nelson, vocês me conhecem, transmitindo pelo YouTube. Junto comigo está o presbítero Sérgio, que está fazendo hoje a parte técnica. Paz do Senhor, presbítero. Deus abençoe. A irmã Iva também está nos louvores. Deus abençoe a irmã Iva. Paz do Senhor. Amém. E junto com a gente hoje, né, na nossa presença especial, um pastor que vai dar o testemunho dele, vai falar um pouco da vida dele, né, pastor Rony. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe sua vida, homem de Deus que eu aprendi a amar, respeitar a vida desse homem, aprendo muito com o Senhor, pastor, Deus abençoe, satisfação ter o Senhor aqui com a gente. E para a gente começar, pastor Rony, a gente começa com uma oração. Eu faço a oração inicial, e depois o convidado faz a oração final. Então vamos orar para começar a nossa live, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença agora, Pai, junto com nossos irmãos aqui em Cristo, Senhor. Pai, para Te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, estamos nessa live, meu Deus. Nessa live de testemunho, Senhor. O sábado testemunho, para a honra e glória do Seu nome. Para edificar a Tua obra, Senhor. Para praticar o nosso ID, Senhor. Assim como o Senhor tem nos ensinado. Para isso, Senhor, peço ao Senhor que nesse dia de hoje, Deus, abençoe esta live de hoje. Pai, conduza essa live conforme a Tua vontade e o Teu santo e maravilhoso querer. Deus, nós te amamos, te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Iva, para a gente começar a esquentar, canta um louvor para a gente, faz favor, irmã. Deus abençoe. Amém, irmão. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Pastor Rony, faz o senhor mais uma vez. Cumprimentar o pastor. O pastor. Uma curiosidade que eu tenho, pastor. Rony, é apelido, é abreviatura ou é o nome do pastor mesmo? É o meu nome mesmo, Pastor Rony.
pastor Ronivão aí, né? Com a glória de Deus. Tenho 44 anos agora, né? Graças a Deus, até que o Senhor tem nos ajudado. Amém, glória a Deus. A minha mãe também gostava do Ronivon, mas ela não pôs meu nome de Ronivon, fiquei com o Nelson mesmo, fiquei com o nome do meu pai. Meu pai chamava Nelson, fiquei Nelson também. Amém. Pastor, nascido e criado em São Paulo? Nascido e criado em São Paulo. Nascido em Guarulhos e criado aqui em São Paulo, em Itaquera. Em Itaquera, amém. O pastor quer falar alguma coisa da sua infância, alguma coisa que o senhor acha que tem que pontuar, que vale a pena, que o senhor sentiu ali naquele momento lá a presença de Deus? A infância foi meio difícil, porque logo quando eu nasci, eu tive uma enfermidade chamada bronquite, né? E esse bronquite aí, ele ficou comigo até os 13 anos e alguns meses, e muitas das vezes eu ficava internado, quando não achava mais como posicionar as minhas veias para dar medicação, então rapava a minha cabeça para pegar as veias na cabeça. E muitas das vezes os médicos até desenganou a minha mãe, dizendo que certamente eu não ia chegar à fase adulta, né? E só que graças a Deus, Deus ele tem um plano na minha vida, né? Então, até os 13 anos, eu tive bronquite. Passei mais tempo internado do que em casa. E aos 14 anos, os meus pais se separaram. E aí foi uma outra etapa, né? Logo no dia do meu aniversário, eu fazia academia, por causa do bronquite, fazia capoeira. Quando eu cheguei da academia, minha mãe já tinha mudado com todos os móveis. E aí só tava o meu pai na casa, com um prato e uma colher. E foi a primeira vez que ele falou que me amava. Até aquele dia ele nunca tinha falado que me amava, que tinha me amado. Então foi a primeira vez que ele falou para mim que me amava, que se eu poderia ficar com ele, morando com ele. E aquele dia eu dormi na casa que ele estava, mas no dia seguinte eu já saí e fui para casa da minha mãe, fiquei com ela lá, com os meus outros irmãos, que é o Wellington e o Wesley. Então, foi algo marcante. Logo depois, eu comecei a se envolver com droga, 14 anos e 2 meses, 3 meses. Comecei aí já se envolver com cocaína, e aí foi vício, né? Foi uma parte que viciou. Se quiser perguntar alguma coisa aí, você fica à vontade, viu, Não, Diácono Léo? eu tô imaginando aqui, pastor, porque assim, eu tenho pessoas na minha família que têm problema de bronquite, mas não é um caso extremo, como foi o caso do pastor Rony, né, que precisou raspar a cabeça. Imagina quantas vezes o pastor não foi para o hospital, que não tinha mais como pegar na veia, uma coisa séria, uma coisa que foi, assim, marcante, porque pode ter afetado, inclusive, a sua... Marcou tanto, pastor, né, que está nos contando hoje, né, ele poderia ter não sobrevivido. Imagina uma mãe, né, nós somos pais, né, mãe Iva talvez, mãe pode nos contar, mas imagina uma mãe receber o diagnóstico e falar assim, olha, seu filho não vai sobreviver. A gente pensar uma coisa dessa de um filho nosso já é uma dor tremenda. Para uma mãe é multiplicado isso, né? Então, imagina uma mãe ter esse sofrimento com o filho do senhor, com o senhor, né, pastor, né, e tendo mais duas crianças. Os seus irmãos são mais velhos, mais novos, os dois, o senhor falou, Wellington? Eu tenho o pastor Wesley, né, que ele tem 46 anos, Mais e velho. tenho o Wellington, que ele tem 7 anos mais novo que eu. Então, o senhor pastor é o do meio, é o pastor do meio. Eu sou o do meio aí, graças a Entendi. Deus. Entendi. E os meus pais não era cristão, né? Não era cristão. E fui um dos primeiros aí a começar a ir na igreja, mesmo quando eu se envolvi com um crime, eu tinha vontade de dizimar, engraçado, né? Eu tinha vontade de dizimar na casa do Senhor, mesmo sendo da vida errada, eu tinha esse desejo. E às vezes eu ia na parte da tarde, eu ia na Igreja Universal lá, mas Tá. não cheguei a se firmar, não. Vim firmar depois, com uns 18 anos. Pastor, só para a gente ajudar, porque a gente tem outras pessoas também que no nosso grupo, enfim, essa live nossa aqui, ela é vista no Brasil inteiro, até em outros países.
então para ajudar outras pessoas também. Como é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor se envolveu com a droga? Como é que, se o pastor puder falar alguma coisa abreviada, sei lá, como o pastor desejar, mas como é que a droga entrou na sua vida? A minha entrada na droga foi em busca de ganhar dinheiro. Trabalhava numa empresa e como eu não usava droga, aí tinha um amigo lá da empresa que ele era viciado em cocaína. E ele falou para mim assim: como você não usa, eu tenho um lugar que vende a cocaína bastante, uma quantidade boa, e dá para você investir aí o seu pagamento e você vai fazer aí, se você, na época eu acho que eu ganhava, era R$ 400, porque em uma noite eu ia triplicar esse dinheiro, né? Então aquilo me interessou, porque eu não usava, eu pensei assim, eu vou fazer isso, só que mal sabia eu que o diabo ele tem várias ciladas. Aí eu fui lá comprar a droga, fui lá perto do aeroporto de Guarulhos, fui com ele, e eu comprei a cerca de umas 20 gramas de cocaína. E quando eu voltei com ele também, quando chegou na estação de metrô, chamado aqui em São Paulo, Estação Penha, ele encontrou quatro amigos que era ladrão de banco, pessoas consideradas no meio do crime. E então eles pediram para que eu desse 1 grama, depois eles iam me devolver. E eu, para entrar na vida do crime, eu coloquei essa grama para eles de cocaína e tinha 6 pessoas comigo. E ali na estação do metrô mesmo, eles colocaram a grama em cima da carteira e fizeram 6 carreiras de cocaína. E cada um cheirou e por último ficou eu. E eu não queria demonstrar que eu era caído de paraquedas, né? E eu acabei usando aquela droga pela primeira vez, para mostrar que eu estava também envolvido com crime. Foi ali que começou eu usar continuamente. Eu já tinha 14 anos nessa época, 14 anos e uns 4 meses. Entendi. Então foi porque uma questão financeira que o pastor entrou nessa vida aí. Eu queria ganhar dinheiro fácil, né? Queria, de repente, ficar rico, que nem ele propôs para mim que eu ia ganhar dinheiro, muito dinheiro, porque eu não usava droga. E normalmente os traficantes, eles ganhavam, mas eles usavam muito. Só que nesse dia o diabo já tinha feito a sua ratoeira para me pegar, né? Então foi aí que eu caí, E comecei a quanto tempo? usar droga todos os dias, até os 18 anos, todos os dias. Eu usava todos os dias, não tinha uma folga. Eu falava para mim mesmo que num dia que eu não, a minha desculpa era essa: num dia que eu não quiser, eu não uso, eu paro. Né? Acredito que seja a desculpa de todo viciado. Ele fala: um dia que eu não querer mais, eu paro. E com isso aí passou muitos anos. Eu comecei a usar das 7 horas da noite até às 7 horas da manhã, todos os dias, que eu trocava o dia pela noite. Então aconteceu isso aí. E nessa etapa aí, escapei da morte por algumas vezes aí. Eu acho que, se eu me lembro bem, umas 4 ou 5 vezes, né? Eu comecei a fazer cobrança, porque muitas pessoas me compravam fiado, então eu tinha que ameaçar pessoas. Às vezes ameaçar tocar fogo na casa de pessoas, ameaçar invadir, entendeu? O E eu pastor comecei. já usou algum tipo de arma, não? Já usei arma, já usei 38, já usei, como fala, quadrada, aquela que é 17 tiros. E no dia que eu tomei o tiro, eu não tinha nenhuma arma na cintura, né? Espera um Algo pouquinho, pastor. impressionante. Espera um pouquinho. O Quando pastor, não, peraí, o pastor primeiro me escapa da morte, porque o médico chega pro pastor e fala assim, ó, não tem mais jeito, vai morrer para sua mãe. O senhor recuperou essa vida. Aí, como é que foi essa história? O senhor foi ameaçado e estava sem arma, sem nada, e alguém deu um tiro no pastor, é isso?
Foi isso que aconteceu, por causa de posição de biqueira, né? Então a gente acabava sendo ameaçado por causa de outro traficante querer o seu ponto de droga. E naquela madrugada, eu estava sem arma, estava desarmado, indo para casa, eu acho que já eram as 3 horas da manhã, quando eu estava se aproximando da minha casa, senti um casal agarrado assim na esquina, como se estivesse namorando, mas quando eu cheguei perto, o rapaz sacou da pistola, mirou bem pro meu peito e apertou o gatilho. E eu só lembro que eu vi as brasas saindo do cano da pistola, e na mesma hora eu caí. Quando eu caí, eu me levantei, saí correndo, pulando dentro do quintal dos outros. No outro dia eu fui ver lá a parede, estava realmente furada a parede. Só que a pergunta é como é que eu pude cair tão rápido, mais rápido do que uma bala, aproximado como 1 metro de distância, né? Então Deus já estava me livrando aí. Deus Ali já Deus já estava me chega livrando. colocando o ministério na mão do pastor e E separado o pastor para o trabalho evangelístico. para completar, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Na época era um cigarro chamado Marlboro, né? Eu fumava 2 maços, além de ter acabado de sair do bronquite, né? E eu comecei a fumar. Então comecei a fumar 2 maços de cigarro por dia. Então, Amém. ou por noite, né? Eu fumava bastante. Amém. E E o pastor essa é trabalhava nessa época com alguma empresa ou já estava só no crime? às vezes eu trabalhava em bico, sabe, colocando forro de PVC, mas era mais fachada para ninguém perceber muito que eu estava Fazia. envolvido com crime. Aí E o pastor sentia a necessidade de dar o dízimo. eu sentia vontade, cara, sentia vontade. Mesmo com a vida errada, eu sentia vontade de dizimar. Então acredito que já era Deus. Eu não conhecia Cristo, não conhecia crentes, né? Porque meus pais não eram cristãos. Às vezes a minha mãe ia na macumba, essas coisas, sabe? Então eu não tinha envolvimento com os crentes. E também nunca fui batizado na igreja católica, mesmo porque eu vivia doente, e aí a pessoa que minha mãe me deu para me batizar, quando ia batizar, eu estava meio doente. E quando chegou uma fase, então o padre falou que eu tinha que fazer o catecismo. E aí eu fiquei enrolando, enrolando e nunca fiz também. Não consegui ser batizado, graças a Deus, na igreja católica. Então acho que Deus já tinha um plano aí, né? Deus já tinha um propósito. Já, com certeza. E logo quando eu tomei o tiro, aí minha mãe, o meu irmão mais velho tava preso, tinha puxado 7 anos de cadeia. E eu não sabia o que falar para minha mãe que tinha acontecido na rua. Então eu falei que talvez alguém me enganou, se enganou pensando que fosse ele, né? E aí ela foi no presídio lá, enforcou o meu irmão, falou: "Oh, você quer? Vamos matar o meu mais novo por causa de você, o do meio por causa de você." Então aí foi aí que ele falou para minha mãe que eu não era aquele santo que ela imaginava, que se ela puxasse a minha gaveta lá, debaixo da gaveta ia estar arma, ia estar drogas, né, que eu vendia. E até que ele foi preso com uma arma minha, que ele tinha pegado emprestado, e foi fazer um assalto e foi preso com essa arma. Foi aí que ela descobriu que eu estava envolvido, né, muito mais do que ela pensava que pudesse. Então ela descobriu que a família, na verdade, a família dela estava destruída, né? Tinha acabado o casamento e os 2 filhos, um era viciado em pedra, em crack, o pastor Wesley, era viciado em crack, o bicho vendia tudo que tinha em casa, né? Eu lembro uma época que ele vendia minhas roupas, então eu prendia o meu guarda-roupa com cadeado. E de repente eu descobri que as roupas estavam sumindo. Eu fiquei, como é que tá sumindo? Eu descobri que ele abriu o fundo do guarda-roupa e pegava por trás. E vendia tudo, né? Então,
chegou uma fase muito ruim, né? O pastor Wesley. E aí ele preso, ele falou para minha mãe que estava acontecendo, que tinha muita gente querendo me matar por causa do ponto de droga que eu E tinha. isso foi em que época, mais ou menos? O pastor tinha quantos anos Foi nessa? 94, foi na época de 90, 89, Entendi. então Então, foi nessa foram época. 5, 6 anos nessa vida, pastor, de Eu crime, fiquei dos 14 aos 18, 4 mas anos. eu fiquei numa situação que eu usava droga todos os dias. Até quando eu falava que não queria, eu acabava usando. E Né? Eu como é que fiquei o pastor, dependente químico, como é que o pastor dependente mesmo. fazia para sustentar o vício? O pastor é, ia para a rua para vender mesmo. Aí Pegava um pouco para uso e um pouco para venda. eu comprava bastante, né? E aí eu vendia e usava. Então eu vendia e usava, vendia e usava. E como eu tinha muitas pessoas me consideravam, então quando eles compravam, eles já me chamavam para usar também. Então acabava acontecendo isso, né? Quando alguém já comprava, que me via na rua, às vezes eu nem queria, essa pessoa me chamava para ir usar droga. Mesmo sem eu, às vezes, não tendo droga no bolso, eles me chamavam para que eu pudesse usar com eles. Até uma forma de respeito, né? Para dizer, eu ando com fulano de tal. Eu lembro que uma vez aconteceu um imprevisto que eu tive que ir numa favela. Um rapaz acabou roubando um cachorro meu, fui lá buscar lá na biqueira, né? Então, quando eu entrei na favela, o pessoal se benzia, rapaz. Se benzia, colocava os filhos para dentro. Então, isso era um sinal que eu acho que com a fama muito ruim, né? E eu É, não era uma pessoa ruim, porque eu pensava assim, às vezes eu fazia maldade com os outros, mas porque eu pensava assim, eu não posso deixar eles saber que eu sou um coração bom. Então, às vezes eu ameaçava, mas não porque eu queria ver o mal da pessoa, mas para mostrar que eu era de respeito. violento, É, talvez. isso é bom o pastor ter pontuado, ter falado isso, porque muitas vezes a gente vê na televisão ou vê algum acontece perto da nossa casa, assim, né, o caso de um traficante e tal, né, como era a vida do pastor, e a gente faz aquele pré-julgamento, não presta, morreu um traficante, graças a Deus morreu um a menos para contar a história, mas a gente não sabe que talvez aquele que tenha morrido ou aquele que está na biqueira agora, nesse exato momento aí, perto da sua casa, perto da minha casa, perto de onde for, essa pessoa pode ter um ministério, essa pessoa pode ser um futuro pastor, essa pessoa pode ser um evangelista, pode ser uma pessoa que vai cantar um louvor, do louvor da igreja, ela pode ser alguém, sei lá, um presbítero de uma igreja, a gente não sabe, né? Então, por isso a gente não pode fazer nunca, né? Eu aprendi isso Eu, de uma forma meio dolorida, mas eu aprendi a não julgar ninguém, né? E tá sempre orando. com, A gente tem que estar sempre com, oração pelos filhos, oração por todo mundo. com uns 15 anos de idade, eu vinha, tava fazendo, a minha mãe arrumou um emprego para mim na empresa que ela trabalhava. No dia de finado, eu vinha da empresa, né? E eu vinha em cima do trem. Não sei se vocês sabem aí. Antigamente o Tem a pessoal história do trem. surfava em cima do trem. Eu vinha em cima do trem surfando. Quando chegou mais ou menos em Altovim, que eu tava surfando com um monte de gente em cima, alguém chamou lá do viaduto, né? Deu um gritão. E quando eu fui olhar para trás, eu encostei o meu braço bem naqueles fios, cara. Naqueles Nossa, fios de eletricidade. E o choque foi tão grande que deu uma freada no trem. O meu tênis pegou fogo, o meu braço foi para trás, sumiu, sabe? Eu procurava o braço assim, eu caí em cima do trem. Aí eu procurava o braço e não achava. Aí eu desci do trem com um braço só, procurando meu braço, porque eu acho que ele deu uma encolhida na hora, sabe? Foi para trás. E eu não conseguia achar o braço. Eu me lembro que tava parecendo um toicinho de porco, tudo torrado, né? E quando eu misericórdia. desci para dentro do trem, eu perguntei pro pessoal se o meu braço ainda estava lá, porque a minha preocupação era com o meu braço. Eu perguntei se meu braço ainda estava lá ou se tinha sido amputado com choque.
Eu tinha 15 anos nessa época, aí eu fui para o Hospital Planalto, e depois de umas 3 horas o braço voltou a mexer. E a minha preocupação depois era se iria ficar uma cicatriz muito feia, né? Porque ficou todo enrugado, ficou como se fosse um toicinho, sabe? Frito. E a minha preocupação era essa, se eu iria ficar com aquela cicatriz ridícula ou não. O médico falou, vai depender do seu organismo. E para a glória de Deus, sabe, se você olhar, você não percebe que aconteceu com o meu braço. Só tem umas manchinhas assim, mas parece mancha de pele, né? Não mancha de queimadura. Então você vê que até os 13 eu quase morri e a morte sempre vinha se aproximando, a ponto de, como se no mundo espiritual o diabo já soubesse que eu tinha um chamado de Deus. É isso também, quando eu tomei o tiro, a queima-roupa, minha mãe decidiu eu ir morar para casa do meu vô. Aí eu fui para a Bahia passar lá uns tempos, e eu tava lá, minha tia me chamou para ir num culto, mas eu fui na igreja com ela, eu não consegui ficar na igreja, sabe? Aí eu deixei ela na igreja e fui pro bar. Foi quando a senhora sair do culto, a senhora me chama e a gente vai embora, que era na fazenda que meu avô morava, então ele tinha que andar uma meia hora dentro, na estradinha, até chegar na fazenda. Eu falei, quando a senhora for embora, Vitória da Conquista, ali próximo, Poções, sabe? Iguaibi. Aí eu fui pro bar, Eu tô lá jogando bilhar, tomando cerveja com o pessoal, e de repente eu tô jogando bilhar, vem um rapaz, ele ia me matando, cara. Levantou o facão e ia partir minha cabeça no meio, e o rapaz que tava na rua pegou umas madeiras que o pessoal acende fogão a lenha, sabe, uns caibros, e a paulada foi tão grande na cabeça desse rapaz que ia me matar, eu nem vi, eu tava jogando bilhar, ele veio por trás, que quebrou o pescoço dele. Quando ele caiu do meu lado assim, o rapaz que tava jogando comigo, o bilhar, pegou uma faca no balcão, começou a perfurar ele, sabe, o sangue espirrando, e deu aquela multidão na cidadezinha, e minha tia saiu da igreja gritando, mataram meu sobrinho, que é a pessoa que tinha me matado, né? Porque ele foi para me matar. Mataram meu sobrinho, e felizmente o rapaz morreu ali naquela noite. Eu fui para casa do meu avô, né? E você vê que mais uma vez Deus estava me livrando mais uma vez. E esses dois rapazes, tanto o que deu a paulada como furou o outro com faca, eles foram presos. Eles ficaram muitos anos presos, né? E eu fiquei livre, né? Então, qual motivo que esse rapaz tinha para matar o pastor? Nenhum motivo? nenhum motivo. Na verdade, ele tinha arrumado uma confusão com o rapaz que estava jogando comigo bilhar, sabe? Porque ele ia torrar uma farinha na casa de farinha lá, que todo mundo tem o seu horário na cidadezinha, e eles arrumaram a confusão. E exatamente nesse dia, o rapaz que estava jogando bilhar comigo estava com a camiseta igualzinha a minha, sabe? Idêntica. E foi aí que eu acho que ele se enganou, pensando que eu era o rapaz e que o rapaz seria outra pessoa. Então, na verdade, se eu tivesse sido morto lá, né, não ia ser morto por causa de tráfico nem nada, por causa que eu fui enganado. Confundido, né? Misericórdia. O pastor teve um monte de livramento. Primeiro da sua infância, né? Mais um da sua infância lá com a bronquite, depois do trem, não, do trem não, foi do tiro, depois foi do trem. Tem bastante coisa para contar. Pastor, tomar uma aguinha aqui, enquanto isso amanhã vai contar mais um louvor aí, irmã Eva. Amém. Testemunho maravilhoso. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir.
quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, é todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará, Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, é todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Amém. Amém, irmã. Obrigado. Deus abençoe. Então, continuando aí, pastor. Depois que o pastor teve o caso do trem, foi para a Bahia, a gente parou para estudar na Bahia, né? Aí o rapaz tentou matar, mais um livramento aí. É o propósito, né? É o que eu costumo falar sempre, é o propósito. É Deus, né, chamando o pastor Rony para o ministério. Mas como a gente acha que a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem essa coisa na nossa cabeça, né? A gente acha que é coisa da vida. Aí depois o pastor Rony estava na Bahia, depois desse incidente aí com o rapaz aí, o pastor continuou na Bahia. Eu fiquei mais uns 4 meses lá, aí eu voltei para São Paulo, voltei para casa da minha mãe, voltei tranquilo, para completar todo esse tempo que eu fiquei na Bahia, eu não tinha mais acesso à cocaína lá, entendeu? Então eu bebia 2 litros de cachaça por dia lá, que tinha muito alambique, então até minhas tia falava assim, que eu tenho um outro tio que faz queijo. Então, um ia buscar o leite e outro ia buscar a pinga. Até minha avó para me chamar a atenção. E aí eu comecei a beber 2 litros por dia de cachaça de alambique, né? Depois de 4 meses que eu estava lá, eu voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, fui para casa da minha mãe de novo. Fiquei um tempo sossegado e de repente comecei aquela rotina de novo, de sair 6 horas da tarde e chegava às 7, 8 horas da manhã, todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Então, minha mãe percebeu que, além de um filho mais velho estar no presídio, eu estava perdidão, não tinha mais o que fazer mais. Aí, numa daquela madrugada que eu cheguei,
Acredito que foi até duro para minha mãe, né? Mas ela me expulsou de casa. Ela pediu para que eu saísse da casa dela. Eu peguei pensando que ela estava, sabe, brefando, que não ia fazer aquilo. Aí eu fiquei segurando a chave, querendo dar para ela a chave de casa e ao mesmo tempo não querendo. Mas ela pegou a chave, eu peguei uma bolsa que eu tinha algumas roupas e eu saí da casa da minha mãe e eu fui passar a noite, aquela madrugada, na casa do meu pai, né? Quando eu saí de casa, e dali eu não voltei mais para casa da minha mãe. Então, nessa época eu tinha 16 para 17 anos. Aí eu não voltei mais para casa da minha mãe. Então eu vi que eu estava meio perdidão mesmo. E como eu tinha na época uma namorada, eu se ajuntei com ela, entendeu? Aí fomos morar junto. Aí eu invadi uma casa da minha mãe que estava desalugada, estava desocupada. Eu fiquei nessa casa. Aí passou mais uns 3 meses, ela veio também e me expulsou dessa casa. Aí eu fui para outra casa dela que estava desocupada, né? E foi aí que eu já estava já beirando os 18 anos, que então eu decidi terminar aquele relacionamento que não estava dando mais certo, era só briga, só briga, só brigas, confusões. Foi aí que entrou o presbítero Sérgio, ele saiu para procurar uma casa com outro irmão para alugar, e na casa que eu estava morando tinha uma placa de alugas. Foi aí que ele entrou dentro da casa, pediu para orar e ele viu eu saindo do banheiro, ele até se assustou, né? Cara de mal, acredito que uma cara meio de nóia, né? Aquela cara de, você sabe, cara de vagabundo, né? Dá medo das pessoas. E foi aí que ele convidou para a igreja, né? E eu percebi que eu precisava, cara, eu precisava de Deus. Percebi que eu estava precisando, na verdade, de mudar de vida. Aí eu fui na segunda-feira. Eu comecei a procurar a igreja na segunda-feira. Só que na segunda-feira as igrejas estão tudo fechadas, a maioria das igrejas. E eu não sabia, né? Eu fui nas portas das igrejas, um malandrão chegando nas igrejas, tudo fechado. Aí eu cheguei em casa e falei, puxa, nem Deus me quer, cara. Essa igreja tá tudo fechada, mano. Na outra semana, foi o que eu pensei comigo, cara. Falei, poxa, nem Deus me quer, mano. As igrejas tá tudo fechada no dia que eu fui. A gente vai atrás de Deus e não encontra, a gente pensa isso. Eu já pensei isso também. Deus não me quer mais, né? Tô no pecado que Deus não me quer mais, né? Mas é bom a gente não estar sozinho nesse pensamento. Tem muita gente que está acompanhando a gente que vai ver esse vídeo ainda, que talvez tenha esse pensamento também, como o pastor tem, né? Que assim, Deus não me ama, Deus não me quer, eu sou o maior pecador do mundo. Não, tem solução, tem jeito. Jesus me ama, Jesus ama o pastor Rony, Jesus ama você que está ouvindo a gente, tenho certeza disso. Continua aí, pastor. Porque naquela segunda-feira eu passei em 4 igrejas e as 4 igrejas estavam fechadas. Então eu pensei, puxa vida, um dia que eu decido ir para a casa de Deus, está fechado, então ele não quer, não é possível. E aí foi uma semana depois, eu fui lá na igreja do presbítero Sérgio. Eu fui para lá, aí o pregador pregou uma palavra, foi uma palavra muito boa, lembro até hoje, sobre Sansão. E naquela palavra, Deus estava falando comigo muito forte, eu sentia Deus falando comigo. Eu estava sentado lá no final, no último dos bancos, só que eu não queria aceitar Jesus, eu não queria virar crente, cara. Eu não queria saber de, tipo, virar crente. Eu sabia que virar crente era uma coisa muito, era muito sério para mim. Eu tinha 18 anos, eu queria curtir minha vida. E quando o pregador fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu dei vontade de ir lá na frente. Só que eu pensei, eu sou muito novo para ser crente. Quando ficar mais velho, eu vou aceitar Jesus. Eu não vou aceitar Jesus agora. Eu vou ser crente quando eu ficar mais velho. Aí o pregador, ainda me lembro, Luiz Alberto, né, um pastor também, Luiz Alberto, na época ele era só um diácono. Ele fez o apelo de novo e eu pensei a mesma coisa. Eu falei, não, eu sou muito novo, mano. Eu vou curtir minha vida, vou curtir minha vida, eu quero desfrutar a vida na juventude.
quando eu ficar velho, eu vou virar crente. Aí ele passou o microfone pro pastor da igreja, que na época era o pastor João Ceni, né? Aí passou o microfone para ele, e eu falei, não, eu vou aceitar Jesus não, vou virar crente não. Quando eu ficar velho, eu vou virar crente. Aí ele pediu o microfone de novo, né, pro pastor. Aí o pastor passou para ele, ele falou assim, às vezes você acha que você vai ficar velho, que você vai virar crente quando ficar velho, mas essa é a última oportunidade que Deus está te dando. Ele não vai te dar outra. Quando ele falou assim, essa é a minha última oportunidade, eu lembrei de quando eu tomei tiro, eu lembrei de quando eu tomei choque em cima do trem, eu lembrei que eu tava jogando bilhar, quase morri. Eu falei, vixe. Aí eu pensei, sendo assim, cara, eu vou lá na frente e vou aceitar Jesus. Aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus, mas eu usava droga, eu fumava, eu bebia, né? E teve um processo de libertação. O mais difícil para mim foi o cigarro, foi largar o cigarro. A droga foi até, graças a Deus, eu fiz um propósito, fui deixando. Eu lembro que num dia... Pastor, só deixa eu pontuar uma coisa aqui que eu acho importante. Né? Eu sei que o pastor tem mais coisa para falar, muito mais, a gente vai seguir esse caminho aí. Mas tem muita gente, pastor, que eu já escutei isso, tenho certeza que o pastor também já ouviu isso, o presbítero Sérgio, meu Maria Iva, deve ter ouvido já isso. Tem muita gente que fala assim, não, primeiro eu não posso ir para Jesus fumando cigarro, eu não posso ir para Jesus bebendo cachaça, eu não posso ir para Jesus usando droga, ou na prostituição, né, ou no vício que você tem. Primeiro eu quero me libertar do meu vício, para depois eu ir para Jesus. Não, irmão, é o processo contrário. É Jesus, é Deus que vai fazer você se libertar do pecado, é Deus que vai fazer você se libertar do teu vício, é Deus que vai te limpar e te purificar. O sangue de Jesus tem poder e Deus tem o poder para te libertar de todo o mal. Foi isso que aconteceu com o pastor Rony. Ele estava com vício, ele viciado na droga, ele foi lá no altar e aceitou Jesus. Entendeu? Então muita gente pensa que não, eu tenho que primeiro me purificar, tenho que primeiro me limpar. Não, o certo é você fazer isso agora, né? Porque Jesus ele fala que ele não veio, o pastor sabe melhor do que eu esse versículo. Jesus ele não veio para os sãos, né? Ele veio para aqueles que estão doentes e doentes de alma, né? É para isso que Jesus veio, para nos limpar e nos purificar. E a gente tem que ser limpo todo dia, tem que ser purificado todo dia, né? Continua aí, pastor, desculpa te cortar aí, que eu achei importante pontuar isso daí. Então, eu comecei para a igreja, depois de 2 meses que eu estava indo na igreja, já fazia mais de um mês que eu não usava cocaína. Eu estava já usando paletó, cara, tava usando já gravata, e aí eu dei uma carona para uns amigos, era no domingo, 2 amigos estavam subindo a rua, e eu tava com um fusquinha, né, ia para a igreja, eu dei uma carona para os dois. Quando chegou no meio do caminho, eles colocou uma cocaína assim na carteira, certo? E eles fizeram 3 carreiras, né? E um cheirou, o outro cheirou, e aí o outro falou, vai, mano, pra mim, né? E eu falei, não, eu tô fora, cara, eu não tô mais usando droga, eu mudei de vida, mano, sou crente agora. E um dos mais respeitados no crime, né? Olhou pro cara que tava, tipo, forçando que eu usasse droga. Falou, mano, deixa o maluco aí, agora ele tá em outra. E aí eu deixei eles lá na padaria que eles iam ficar, eles usaram a droga deles e eu fui pro culto. Né? Então ali foi uma determinação da minha libertação, né? Então, todo vício é assim, querido. Quando você decide abandonar por amor a Cristo, pelo amor ao Senhor, então você vai encontrar pessoas que vai te oferecer para que você caia. Da mesma forma foi o cigarro. Depois de uns 6 meses que eu estava na igreja, eu decidi fazer um jejum para mim não fumar mais. Eu queria parar de fumar. Né? Eu liguei para o meu irmão tinha fugido do presídio e ele também tinha aceitado Jesus, só que ele estava lá na Bahia. E naquele dia eu tinha ligado para ele e eu quis dar a boa notícia para ele que eu tinha me convertido, que eu tinha aceitado Jesus. E eu falei para ele assim, eu me converti. Né? E quando eu falei eu me converti, ele respondeu assim, você já parou de fumar? E eu falei, não. E ele falou, então você não é convertido, cara.
E aquela e aquela palavra foi pesada para mim, me trouxe uma tristeza, mano. Trouxe uma tristeza muito grande. Eu fui trabalhar e naquele dia eu fiz um jejum e eu fiz uma oração também. Eu falei: "Deus, se o Senhor, me libertar desse cigarro, nunca mais eu fumo". Olha a oração que eu fiz. Aí eu fiz um jejum de 12 horas, sem comer, sem beber. E engraçado que o rapaz que estava trabalhando comigo, ele era cristão, meu. E quando ele descobriu que eu não estava mais fumando, ele fumava ainda, ele acendia um cigarro para ele e um para mim. E quando ele vinha dar o meu, eu olhava para ele e falava assim: "Tá amarrado em nome de Jesus". Mas a minha boca enchia de água com vontade de fumar, tinha muita vontade de fumar, mas quando ele acendia o meu, eu falava para ele: "Tá amarrado em nome de Jesus". Aquele dia foi um dia muito difícil, porque ele me ofereceu uns 10 cigarros acesos durante o dia, né, então ele era da igreja. Então você vê que toda vez que você decide abandonar um vício, vai encontrar alguém para te oferecer. Tem alguma pergunta aí, meu irmão? Fique à vontade. E alguém da igreja, interessante isso. Essa história do pastor está sendo muito bom, porque tem muita gente, eu acredito, na mesma situação, né, que tem um vício, né, e quando está lutando contra o vício, a pessoa, ela fala assim, não, experimenta, é só mais uma, que nem foi o caso da cocaína lá no carro, lá que só deu carona pro pessoal, né, no homem, no seu colega de trabalho que deu oferecer cigarro. A gente está tentando se livrar e a pessoa vem e oferece para a gente, né? O que acontece? É uma decisão. A gente tem que se decidir e falar, não. Eu costumo falar uma frase, às vezes, na igreja, por hoje não, né? Hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar e hoje eu não vou pecar, né? E a gente peca, mas não é a mesma coisa de você, assim, pecar por um vício, pecar por uma situação que você era antes, né? Quem que é você agora e né, quem que era você antes de aceitar Jesus. Então, a gente tem que aprender a falar não para o pecado. Tem até um versículo que Jesus, acho que foi, não lembro mais quem que fala, se é Jesus, se mas assim, fugir do pecado, o pecado foge de você. Acho que tá em Tiago, não tá, hein, pastor? Isso aí. Sujeitar-vos a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós, Isso, né? isso. Então, É isso que a gente tem que fazer, é fugir do pecado, sujeitar a Deus e fugir do pecado. O seu testemunho, pastor, tenho certeza que vai edificar muitas vidas, né? Vai ficar gravado no YouTube, a gente vai alcançar vidas com isso. Eu tenho certeza que vidas vão converter, né? Pessoas vão se posicionar, vão falar assim, não, o meu caso é o mesmo caso desse homem, talvez nem conheça o pastor Rony, mas eu falo, não, o meu caso é o mesmo caso desse pastor, desse homem de Deus aí, e se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Qualquer um pode, né? Deus está te esperando de braços abertos, só você confessar, né, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Né? Eu acho muito interessante. Sobre o testemunho, tá me ajudando também. Né? Tá me ajudando, porque tem situações que o pastor passou e que eu passei perto, assim, não no mesmo estado, mas situações parecidas, né? Então a gente vai se colocando na situação, né? É legal, eu tô assim, encantado aqui, eu tô emocionado com o seu testemunho, pastor. benção. E logo depois que eu parei de fumar, eu ainda não tinha uma experiência com Deus. Eu fui abandonando porque eu queria seguir certo, queria fazer o correto. E eu não tinha ainda uma experiência com Deus ainda naquele momento. E a igreja foi convidada a ir em uma festividade de outra igreja, em uma Assembleia de Deus. E a gente foi, eu, como novo convertido, também fui. Já fazia uns quatro meses que eu estava na igreja já firme. Quando chegando lá, né? Chegando no culto, logo no primeiro louvor, convidaram um rapaz para cantar um louvor. Não lembro o nome desse rapaz. Mas antes dele cantar, ele falou: quero, antes de cantar um louvor, eu quero testemunhar algo da minha vida. Ele falou: eu era ex-traficante. Aí a minha orelha fez uma empinada, né? Oxe.
Aí ele falou que tinha tomado 22 tiros. Eu lembrei da vez que eu tinha tomado tiro também. Aí ele falou que quando ele estava na sala de cirurgia, e Deus tinha falado com ele que se ele retornasse, ele ia sair daquela e ele ia gravar um CD. Na época era CD, nem era DVD. E ele falou, e hoje, graças a Deus, eu tenho 2 CD gravados. Aí começou a cantar, só que aquele testemunho foi tão impactante para mim que ali eu comecei a chorar, porque eu lembrei que Jesus tinha me libertado do tráfico, tinha me libertado da cocaína, do cigarro. Aí eu comecei a chorar, que eu me senti uma nova criatura, né? E só que o choro foi tanto que eu não conseguia parar de chorar, mas não de tristeza, de alegria, sabe? Eu fiquei 2 horas chorando sem conseguir parar, até soluçava. E do meu lado estava a minha ex-esposa, né? Na época, e ela ficava me cutucando para eu parar de chorar, mas eu não conseguia parar de chorar, né? Eu não conseguia parar de chorar de tanta alegria que eu senti naquele dia. E aquele dia eu saí realmente transformado daquele culto. Eu saí uma nova pessoa, né? Eu saí questionando, poxa vida, por que não tem culto todos os dias, né? Porque só 3 dias por semana. Então ali foi um marco para mim, foi onde ficou marcado na minha vida, né? E logo depois também tivemos uma vigília na igreja, uma mini vigília, e o pastor John Ceni, na época, eu estava lá no fundo, ele falou, sinto que Deus está chamando alguém para o pastorado. E foi aí que eu senti o chamado de Deus, aí eu levantei o braço, ele falou assim, então você venha, na época eu não estava nem batizado nas águas ainda, se ajoelha no altar aqui e fica orando no altar. E foi aí que eu sabia que Deus tinha um ministério de pastor para minha vida. Amém. E felizmente o meu primeiro casamento foi um fracasso, né? Teve traição, teve muitas lutas. Tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? Que é o Elias e a Esther. Já o Elias está com 24 anos, a Esther está com 21. É uma bênção de Deus. Mas o casamento, infelizmente, fracassou, né? Foi outra etapa que Deus teve que tratar comigo também, né? Então, se você quiser perguntar alguma coisa sobre esse assunto, talvez eu me lembro que no dia que eu decidi, né, pedir o divórcio, eu estava pastoreando uma igreja, tinha conversado com os irmãos da igreja, a gente fazia um trabalho de rua, né? E eu estava internando dependentes químicos de droga numa clínica, e trazia o pessoal da rua também que se convertia para tocar na igreja. E naquele dia foi um dia que minha ex-esposa começou a ofender os irmãos da igreja, até me chamar de mentiroso e tal. E foi aí que eu decidi bater o martelo. Enquanto estava me ofendendo somente a mim, eu levava empurrando com a barriga, mas quando começou a ofender os irmãos da igreja, o irmão Dorival, um senhor de idade, né? Então eu decidi pedir o divórcio. Felizmente eu descobri que não tinha mais condições de eu ir para frente com aquele casamento. E foi aí difícil para mim, outra etapa em que eu precisei muito da graça de Deus, muito da graça de Deus, né? O divórcio, a decisão de divorciar é uma decisão muito difícil, é uma decisão dolorida, Sim. né? Às vezes tem irmão que vai julgar, vai falar assim, mas é antibíblico, né? Mas tem situações que não tem jeito, e a Bíblia é clara sobre isso, né? A gente deve orar por nossos cônjuges, né? Esposa, marido, nós devemos orar, né? Mas tem situações que não tem jeito. Quando acaba o respeito, quando vem a traição, né, como no caso do pastor houve a traição, né, então aí não tem jeito, aí o caminho é mesmo o divórcio, né, e outra, é uma pessoa que estava atrapalhando o ministério do pastor, né, o pastor poderia ficar preso àquele casamento e não sei, voltar para droga, poderia, sabe, voltar para o mundo que ele saiu, né, o Jesus fez um trabalho na vida dele, Jesus fez uma obra na vida dele, Jesus consertou o que estava quebrado, mas só que Satanás, ele não dá trégua,
né? A Bíblia fala que ele vem como um leão rugindo, né, ao nosso redor, né? Então, ele não dá trégua. Ele vai querer destruir as nossas vidas. E quanto mais alto é o seu ministério, maior são as pressões, maior são as coisas que vêm de fora, né? Então, é por isso que a gente deve sempre estar em vigilância, sempre orando e tomar a decisão certa, né? Tomar uma decisão dolorida, não é fácil, sei que não é fácil, mas é uma decisão que é pautada na Bíblia, pautada em Deus, né? Com oração. A gente não deve chegar assim só, eu quero assinar o divórcio, vou embora. Não, né? Tem que ser uma decisão realmente pautada Ainda, na palavra. ainda Pode eu falar, pastor. fiquei acho que uns 12 anos casado ainda, sabe? Com a minha ex-esposa tentando. Fui para o seminário. Quando chegaram no seminário da Wesleyana, um círculo de pastor que faz uma entrevista com o candidato ao seminário, né? E eles perguntam qual que foi a sua maior alegria no casamento e qual a sua maior tristeza, né? Tanto no ministério da igreja também, o que te trouxe mais alegria, o que te trouxe tristeza. E eu tinha comentado com todos eles, até a psicóloga, sobre o meu casamento. E teve uns que até disseram assim: talvez você vai ser um grande homem, mas talvez você não seja um pastor, né? Porque lá era muito rígido na época sobre esse negócio de casamento, né? Entendi. Então, eu fiz o seminário lá, fiquei 4 anos, depois aumentou mais um ano, aí eu fiz mais um ano, e foi aí que eu tive que tomar uma decisão muito difícil, né? Mas graças a Deus, ele me abençoou, continuou me abençoando. É, nós tinha acabado de abrir um ministério, que é o Ministério da Palavra, um salão grande. Tinha mais ou menos uns 70 irmãos, quando nós começamos a fazer um trabalho com rua, né? E Deus estava operando maravilhosamente, batizando o povo com o Espírito Santo. Muita gente veio ao batismo e de repente aconteceu. Eu percebi que não dava para ir mais adiante o casamento. E logo depois eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que o propósito que eu tava não era de trabalhar mais, era de ficar tempo integral para a igreja. Só que eu tinha que sustentar os meus filhos, a minha casa. Eu voltei a trabalhar como cortador de roupa, como vocês vê hoje lá. E, e ela, logo quando eu comecei a trabalhar, eu conheci a minha esposa atual. Ela era vendedora lá na loja e eu comecei a convidar ela para almoçar, e a gente saiu para almoçar. E foi aí que ela perguntou se eu era casado. Eu falei que não, que eu estava me divorciando. Foi tudo muito rápido, sabe? Quem vê a nossa história pensa que eu já tinha um caso antes, mas não tinha. Aconteceu tudo muito rápido. E meu pensamento era assim: eu já estou com 30 anos, eu não tenho mais tempo para se aventurar. Eu tenho que arrumar uma pessoa para nós construir algo junto e trabalhar no ministério junto, né? E eu orava a Deus assim para que isso acontecesse. E aconteceu, né? A gente estava namorando, aí meu irmão quis vender um terreno aqui em Itaquera, pequenininho, que é 5 por 10, e a gente namorando, a gente decidiu comprar para pagar por mês. Então aí foi que eu percebi que era. E toda sexta-feira, como eu tinha um trabalho de rua, eu saía sexta-feira da firma, eu já ia fazer sopa junto com os irmãos para entregar para os moradores de rua. E no sábado e domingo eu estava super corrido, sabe, assim, para levar dependente para clínica, internar, visitar família. E quando chegava sexta-feira, meu irmão, eu terminava o namoro. Como assim? Quando Eu não chegava na entendi. sexta, eu terminava o namoro. Por Aí quê? a minha esposa ficava arrasada, né? A minha esposa agora chorava, o pessoal falava que ela chorava, não comia, né? E ela pensava assim: esse cara só pode ser casado, cara. Quando chegar na sexta-feira, ele termina. Mas não era, que a minha preocupação era com os moradores de rua, com a igreja. Então eu ficava: será que é de Deus? Será que não é? Que eu já vinha de um casamento frustrado,
né, um fracasso, eu ficava com isso no meu coração, será que é de Deus, será que não é? E final, Deus nos abençoou, foi tudo muito rápido, aí a minha ex-esposa fez a cabeça dos meus filhos para que eles não viessem mais me ver, eu pegava eles no domingo, e chegou um domingo que eu tive que chamar a viatura, né, para pegar eles. Um tinha Nossa. 10 e o outro tinha 12. E no domingo seguinte eles falaram para mim que não queria vir mais comigo. Eu dei uma de mole, né? Eu podia ter insistido e trazido porque era o meu direito. Mas pensei assim, Deus nos dá o livre-arbítrio, se ele não quer, então deixe para lá. Quando eles quiserem, levei eles num parque, conversei com eles, e a partir daquele dia eu não tive mais, assim, não peguei mais. Você não teve mais contato E, com eles assim, direto? direto, sabe? E foi algo que foi muito triste para mim. Eu fiquei com depressão, meu irmão. Olha Mesmo sendo só. pastor, cuidando de igreja, eu fiquei mal, fiquei ruim. Para mim tinha acabado. Eu não queria mais ser pastor, eu não queria mais pastorear, eu não queria mais saber de igreja. Você ficou chateado, ficou triste com a Eu situação. fiquei ruim mesmo. Só Entendi. que ele foi tão bom comigo que quando eu fiquei ruinzão mesmo, aí eu descobri que minha esposa estava grávida, foi o Samuel. Samuel foi um presente de Deus que tirou toda essa tristeza, sabe, cara? Ah, é? E É o seu filho mais novo? o mais novo. E tem umas pessoas que perguntam para mim como é que você se sente a falta dos seus filhos mais velhos. Eu respondo simplesmente, querido, é como você tivesse um membro do seu corpo que foi amputado. Você sempre vai olhar para aquele membro, você vai saber que ele faz falta, mas você tem que continuar a vida, você tem que continuar. Os dois, tanto Elias como a Esther, faz muita falta para mim. Às vezes eu fico triste, mas eu oro para que Deus abençoe, mas é como se fosse um membro meu que foi amputado, né? Foi tirado e eu sei que eles me faz falta. Infelizmente eles não me consideram assim, não dão um feliz dia dos pais, não dão um feliz aniversário, né? Então a gente sofre por isso, mas é vida que segue e confiar em Deus. Confiar em Deus. Tem dia que nós estamos meio tristes, tem dia que a gente está mais na fé, mas em oração. E depois, quando Samuel tinha 7 anos, agora veio o Isaac, nasceu no mesmo dia que o Samuel, é o filho do Riso. Os Né? dois Nasceu fazem com sete aniversário no mesmo meses, dia. faz mesmo dia 27 do 11. Ele nasceu com Chegando. 7 meses. E foi uma luta, ele estava com um cordão umbilical com 2 voltas no pescoço dele, e os médicos dando medicamento para não nascer, e ele forçando para nascer, uma luta. Mas graças a Deus, né, estamos aí. Glória a E Deus. como vocês viram lá hoje, eu postei algumas fotos da construção. Eu A vi, gente ficou pagava, bonito, hein? a gente pagava aluguel, e lá onde nós pagava aluguel, era da minha mãe. E a gente fazia uns cultos na garagem, no culto na garagem, não tinha condições de banheiro, sabe? Me dava uma preocupação. O pessoal queria ir no banheiro, tinha que entrar dentro da minha casa. E aí nós tínhamos uma casa que nós tínhamos comprado, aquele terreno, e tinha 2 cômodos. E a gente decidiu construir primeiro o salão lá para a igreja com banheiro, e depois a gente ia construir a nossa casa em cima para morar. E foi a maior benção da nossa vida, foi primeiro fazer a casa, o ponto de oração, lugar onde que as pessoas buscam o Senhor. Foi uma grande benção, foi essa, porque abriu as portas, a gente construiu sem dinheiro, sem condições, e a gente fez aí 3 lajes e uma lavanderia lá em cima. Né? Então você vê, cada dia eu faço uma coisinha no final de semana, Deus tem nos abençoado. Amém. Ô, E pastor, com isso já faz 12 anos que eu estou casado de novo, de novo. É a segunda esposa, né? segunda esposa. Eu vou querer continuar essa conversa nossa, mas eu vou pedir para a irmã Eva cantar mais um louvor aí, irmã, para a gente poder. Amém, irmão.
Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levam à morte, se constantes, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão. Pastor, deixa eu perguntar uma coisa. O pastor está cuidando da sua igreja, na igreja embaixo, né? Eu vi até um tempo atrás que o pastor, acho que ano passado, retrasado, que chegou uma porta de vidro, o pastor ficou feliz que chegou a porta. Eu aqui eu posso falar a verdade para o pastor, também comemorei, eu falei, nossa, graças a Deus. Eu lembro uma vez que chegou, que o pastor comprou microfone para a igreja, eu falei, olha que bacana, microfone sem fio, né? Eu fiquei feliz, caramba, que legal, né? Achei legal pra caramba. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. O pastor já falou do batismo dele quando foi batizado, o dia do seu batismo? Não, né? Não falou, né, pastor? Não, ainda não. Conta pra gente um pouquinho do seu batismo. O dia que o senhor foi batizado? Então, no dia que eu fui batizado, né, a gente foi com um ônibus de excursão, e naquele dia eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo antes, Amém. né? No dia que eu tive a experiência lá do testemunho, então ali foi o meu batismo com o Espírito Santo. E quando fui batizado nas águas, eu recebi o dom de línguas, né? Falar em novas línguas. Então, para mim foi muito bom, algo que marcou a minha vida, né? Porque na verdade, foi 2 batismos, né? Batismo nas águas e batismo do Espírito Santo. E daquele dia para cá, eu venho sempre... É uma vida de oração. É uma vida de oração. Eu sou uma pessoa que gosta de orar bastante. Ultimamente eu estou orando pouco, mas eu já orei mais, né? Ia para os montes, madrugada fora, mas eu estou orando pouco. A gente Foi tem algo a gente tem uma vida meio corrida e acaba deixando algumas coisas para trás, né? E a oração é uma das coisas que a gente deixa para trás. A gente tem que entender que a oração é uma conversa com Deus, né? A oração, a gente sempre fala que a oração
é uma mão de duas vias, né? A gente fala e Deus responde. Deus fala, a gente tem que obedecer também, né? Então a gente tem que aprender a orar mais, né? Se dedicar mais à oração. Essa igreja que o pastor tá, como é que ela chama, pastor? Chama Ministério da Palavra, de Itaquera. Itaquera. Deixa o endereço aí, pastor, fala o endereço aí para os irmãos aí, horário do culto, para quem estiver ouvindo aí, morar em Itaquera aí, ir lá conhecer a igreja do pastor. Aqui na Rua Noite Verde, número 23A, nós temos culto quarta-feira, às 20 horas, que é busca do Espírito Santo, e a sexta-feira, às 20 horas também, que é libertação e cura divina. E temos aos domingos, às 18h30, né? Culto mais separado para a família, mas onde nós buscamos o Senhor também. Amém. Eu lembro que eu conversei com o pastor uns dias atrás, né, na segunda-feira aí, e o pastor falou o pastor falou do trem, achei que o pastor ia falar da pregação. O pastor já pregou no trem, já pregou na Sé. Como é que foi essa história aí, pastor? Conta pra gente aí. Eu gostava muito de pregar no trem, sabe? Todos os dias, quando eu saía do serviço, ou de manhã cedo, a gente tinha, agora não tem mais, mas os clientes se reuniam no segundo vagão do trem, e aí a gente fazia um culto, né? E algo marcante, porque eu pregava no trem até Goianás, e depois eu voltava para casa. E muitas pessoas aceitaram a Jesus. Muitas pessoas depois davam testemunho que tinha aceitado Jesus no vagão de trem. E algo que marcou minha vida. Na praça também, no Brás, na Praça dos Coreanos, toda sexta-feira a gente fazia um culto lá na hora do almoço. Também pregava bastante lá. Foi muito bom também. Interessante. Onde Deus fez grandes coisas. Essas pregações em praça, em trem, para quem está no ministério, é um grande aprendizado, né, pastor? Eu já aprendi bastante coisa com isso. Eu não tive essa oportunidade ainda, mesmo porque eu sou só um membro da igreja lá, fico no cantinho da igreja lá. Mas eu me lembro de algo que marcou minha vida na praça, no Brás, que chama Praça dos Coreanos, que deram uma reformada na praça e tiraram todos os camelô que tinha na praça. E eu toda sexta-feira pregava lá. Então os lojistas chamou uma viatura para tirar eu de lá também, porque falou que por causa dos meus gritos estava atrapalhando eles, sabe? Então eles chamaram a viatura. Quando eu chegava lá, a viatura encostava e o guarda vinha falar comigo, o policial vinha falar para mim parar de gritar, que eu ia acabar provocando um acidente lá nos carros. Aí eu falava assim, ó, eu não vou parar de pregar não, eu vou até abaixar a voz. E continuava a pregar. E teve uma sexta-feira que eu estava meio desanimado na fé. Falei, poxa vida, toda sexta-feira aquele guarda tá lá, toda sexta-feira aquela viatura tá lá. Eu falei, no caminho da praça, eu falei para Jesus assim, hoje vai ser a minha última sexta-feira, Senhor, porque a tua palavra diz que quando o Senhor pregava, os guardas disseram, ninguém fala como ele. Já faz mais de um mês que aquela viatura tá lá, me intimidando, e hoje vai ser a minha última sexta-feira, eu não vou mais. Né? E eu tinha o costume de comer só 3 horas da tarde na sexta-feira, que eu não tinha tempo para almoçar, então eu tirava para jejuar. Naquela sexta-feira, quando eu comecei a pregar, né, normalmente eu cantava o mesmo hino, que não tenho voz para cantar, então eu cantava Alma Batida, porque te abate a minha alma, e quando eu comecei a pregar, lá vem o guarda. Eita. Lá vem o policial, fala, meu Deus do céu, não acredito, não acredito. E aí, quando ele chegou perto de mim, ele começou a chorar e falou, ó, você tem que comprar um megafone, cara, que toda vez que você fala eu fico todo arrepiado, eu quero aceitar Jesus. Ô, glória! Então foi uma grande experiência que eu tive na praça, né? Na praça foi uma grande experiência. No trem foi uma experiência que eu tive com Deus, que quando eu entrava no trem, quando o trem saía, eu já começava a cantar, para começar a pregar. E naquele dia eu estava passando com as lutas no casamento, e eu falei para Deus, não vou pregar mais não, no trem não, porque ninguém se converte, ninguém aceita Jesus, eu não vou pregar mais no trem. Então eu encostei
na porta, e o pessoal acho que já estava acostumado comigo, sabe? Já me conhecia. E tinha o senhor olhando para mim e eu nada de abrir a boca. E chegou no Tatuapé, nada de eu abrir a boca. Quando saiu do Tatuapé, ele não aguentou e ele falou: a paz do Senhor. Aí ele começou a dizer assim: eu era um alcoólatra, os meus filhos colocavam eu para dormir na varanda, batiam em mim, e um dia aquele jovem pregando no trem, eu aceitei a Jesus e agora eu sou uma nova criatura. Agora eu durmo na minha cama com a minha esposa e os meus filhos me respeitam. E eu quero agradecer a Deus. Então foi algo que marcou a minha vida, né? Esses cultos de praça, culto no trem, culto na empresa. Nós tínhamos um culto na empresa que fazia na hora do almoço toda quarta-feira, né? E até os patrões se converteu. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aqui na minha cidade, aqui, o pastor Força, eu lembrei de uma coisa. Tem um restaurante aqui que foi vendido. O rapaz ele mudou para Rondônia, Roraima, lá para o norte do país. E a pessoa que assumiu, logo que a pessoa assumiu, entrou a pandemia. E a pessoa ficou toda endividada com problema tal. Uma irmã da nossa igreja foi trabalhar no restaurante dela agora, 2022. Faz uns 3 meses que está trabalhando lá. Foi em 2022. E ela, lá naquele restaurante, trabalhando lá, ela já conseguiu. O dono do restaurante já se converteu, já aceitou Jesus, já, né? E já tá. Ela não foi na igreja, mas ela tá dando dízimo na nossa igreja. Eu falei, mas que bênção é essa, né? Que Deus faz. Deus faz maravilhas. Quando a gente tem amor na palavra de Deus, às vezes a gente não dá esse desânimo. Eu sei que dá, pastor, porque às vezes eu falo de Jesus para alguém, falo para outra pessoa, né? Eu não sou pastor igual o senhor é, mas a gente fala de Jesus e tal, e a pessoa não sabe, não tem aquele, não demonstra amor, não demonstra entendimento, mas lá na frente a gente planta uma semente. Lá na frente, Jesus vai germinar essa semente e ela vai florescer. Foi o que aconteceu com o policial, foi o que aconteceu com aquele senhor lá que era alcoólatra, né? Pastor pregando, achando que não estava fazendo nada, que ninguém estava se convertendo, e na verdade, muitas pessoas se convertem, né? Muitas pessoas mudam, né? Eu sei que, por isso que é importante a gente assistir a live, né? Eu glorifico a Deus pela vida do presbítero Sérgio, começou essas lives do pastor Rony. Eu sei que muitas vezes eu tive dúvida na minha vida, eu tive situações que eu estava me perguntando o que eu vou fazer, para onde eu vou, que caminho que eu devo seguir, né? E durante as lives, uma pregação até do pastor Rony, não sei se o pastor Rony vai lembrar, mas eu vou dar um testemunho aqui, pastor. Não é querendo colocar o pastor Rony lá em cima, não é isso, mas é para o pastor entender. Teve uma pregação na minha igreja no domingo, né? E o pastor, ele olhava, meu pastor da minha igreja, olhava para minha cara, assim, olho no olho, ele pregando em cima do altar, eu no canto da igreja sentado, ele olhava e ele falava para mim assim, ó, segue em frente, vai em frente, não para, vai em frente. E na segunda-feira o pastor Rony foi pregar na live. A pregação do pastor Rony foi exatamente a mesma coisa. Segue em frente, não para, vai em frente. Aquilo queimava meu coração, mas ardia, entendeu? Então, é uma coisa assim, Deus, ele, às vezes o pastor nem sabe o que está fazendo, mas Deus sabe, e lá na frente a gente vai colher os frutos. Então, a obra que o pastor tem, o que o pastor está fazendo, a pregação do pastor, não pode parar nunca, pastor. O senhor vai só parar o dia que Jesus falar assim, ó, chegou a tua hora de parar, descansa, que agora não tem mais jeito, né? Mas isso vai demorar muito tempo, o pastor é jovem ainda, vai demorar muito. Sexta-feira, eu tava, veio um grupo de jovens da igreja, acho que teve um acidente e um dos jovens está internado, precisando de bolsa de sangue. Então, os jovens aqui da rua, eles vieram buscar a Deus para que haja um milagre. E Deus me deu uma palavra sobre tirar a pedra, né? Que Maria e Marta estavam preocupadas com quem ia tirar a pedra do sepulcro de Jesus, né? E quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida, né? Então eu preguei essa palavra, mas não era a palavra que eu queria pregar. Eu tinha programado outra mensagem, mas era aquela mensagem que eu comecei a pregar até mesmo sem entender, né, o conteúdo de tirar a pedra, porque para mim era só a ressurreição de Cristo. E era um grupo que não estava atrás de ressurreição, estava atrás de um milagre.
né? E quando eu terminei o culto, a vizinha da frente veio chorando, pedindo oração, que ela estava assistindo a live e falando que Deus fortemente falando com ela acerca de tirar a pedra, né? Nem crente elas são, né? Então, é algo que a gente não compreende, né? Falou, não fique preocupado, porque às vezes você quer tirar a pedra, mas a pedra já está removida, né? A pedra já está removida. Então, você vê que Deus ele vai confirmando, né? E quando eu fiquei um pouco com depressão, que nem eu falei, eu fiquei 2 anos sem uma igreja física, assim. Eu não vou congregar com essa pessoa, não. Eu ia ali numa igreja, eu ia em outra, eu ia para não pregar, eu ia todo de jeans, não queria pregar, mas quando chegava lá, o povo me colocava para pregar. Oh, meu Deus do céu, eu vim para ouvir, o povo me põe para pregar, né? Então eu não queria mais. Aí os noia passavam aqui para a biqueira comprar droga e eles me via na rua, eles falavam: abre a garagem, pastor, faz culto, que eu vou te ajudar. Eu falei, meu Deus do céu, como noia vai me ajudar a pregar a palavra de Deus, cara? Aí eu fiquei 2 anos brigando com o Senhor. Eu falava: ah, não, tem igreja ali, igreja ali, igreja aqui, outra ali, outra ali. Aí eu fiquei 30 dias, Diácono Nelson, sem dormir, eu não conseguia dormir. Eu tirava um cochilo de 10 minutos, acordava, ficava o resto da madrugada acordado, orando. Falei, meu Deus, eu tenho que ir trabalhar amanhã. Quero dormir, Senhor. Minha esposa até roncava. Falei, meu Deus, olha como ela está dormindo. Eu preciso dormir, Senhor. E aí, quando eu decidi fazer o culto na garagem, depois de 30 dias sem dormir, eu fiz o culto, apaguei aquela noite, sabe? Dormi. Deus salvou pessoas aqui, alcoólatras, né? Aqui parece. Eu estava falando com a minha esposa, acho que ontem, e eu falando para a minha igreja, parece que não cresce, né? Ela falou: talvez o seu chamado é para ganhar só bêbado. O senhor sabe o que o senhor está Falei, fazendo? É ganhar porque cachaceiro. só vem álcool. Aí eles se libertam e vão para outra igreja, é brincadeira, né? Não, mas isso também é um chamado. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não estou fazendo nada. Está fazendo sim, né? A pessoa está lá, recebeu a Jesus Cristo e vai para outra igreja. E ela vai distribuir a palavra de Deus. Ela vai começar a pregar para outros bêbados de outras regiões. E aí vai expondo a palavra. É um jeito de estar, né? De estar lá em dia com as coisas lá, tá certo. Né? De crescer o ministério, fazer a palavra de Deus crescer. Né? Tá certo, não tá errado, não. Amém. É a palavra que o senhor Só vai. Deus. Parece brincadeira. Às vezes eu tô pregando, o bêbado cai endemoniado lá na rua, vem para dentro da igreja, cai, vem para cima, cai. Mas graças a Deus, Deus tem nos honrado aí, né, com autoridade espiritual. Né, a gente vê autoridade espiritual. Teve um dia, irmão, Diácono Nelson, que eu tava trabalhando, mas eu tava muito triste, sabe? Acabei com o meu ministério, acabei com o meu chamado, né? Pensando nisso, e de repente lá no meu coração veio aquele pensamento assim, eu sou com você. Aí eu pensei, nada, se fosse comigo eu não tava tão triste, tão abatido. Aí aquele mesmo pensamento lá no fundinho do coração falou, para que você saiba que eu sou com você, quando você levantar a cabeça e olhar essa moça que tá do outro lado da mesa, dentro do olho dela, ela vai cair endemoniada. Eu pensei, agora eu tô ficando louco agora, além de triste, além de ministério acabado, tô ficando louco mesmo, não é possível não. Mas eu não tenho nada a perder mesmo, vou dar uma olhada para ver o que acontece. Aí quando eu levantei a cabeça, a moça do outro lado levantou a cabeça também assim, aí eu olhei dentro do olho dela e ela caiu endemoniada. Eita, lá, Aí aí o meu fica. patrão ficou olhando, né? Aí eu fui lá com uma vergonha, bem baixinho, e falei, sai em nome de Jesus. Pra ninguém ouvir, né? Pra ninguém ouvir. E aí ela foi liberta. Amém, glória a Deus por isso. Então, Deus vai nos honrando, né? Parece meu irmão mais novo tava fumando maconha, né? Na janela.
E ele já tinha falado com um rapaz da rua, falando assim: não sei, meu irmão, acho que não bate bem na cabeça. Ele abre aquele portão da garagem, liga as caixas de som, fica falando de Deus, cara. Eu acho que ele tem problema. Aí o meu irmão mais novo. Aí o cara que tava com ele também bebendo todas. Falou: acho que é mesmo. Você não sabe o que aconteceu. Numa das pregações, o cara que tava bebendo todas com ele tava com um litrão lá no bar. E ele falou que quando eu comecei a pregar, Deus falou para ele: seu lugar não é aqui, é lá. Ele veio, aceitou Jesus, trouxe a família, aí foram para outra igreja. Meu Amém. irmão tava fumando uma maconha na janela, quando ele escutou eu pregando assim: lembra do teu Criador antes que venham dias maus e que você não tenha prazer nele. E ele se converteu também, se batizou e tudo. Eu tive o prazer de batizar ele, né? Amém. Então você vê que é um mover de Deus. Dos irmãos do pastor, o pastor foi o primeiro que chegou na igreja. É um dos primeiros, o meu mais velho foi dentro do presídio, ele já aceitou Jesus. Ele Entendi. é pastor também em Pariquera-Sul, em Registro. E o mais novo também Mas aceitou novo Jesus. ainda tá crente, mas não chegou ao ministério ainda. Acredito que por causa que ele é empresário, essas coisas, aí acho que Fica fica um mais. pouco mais. Tá certo. Mas ele congrega junto com o senhor, pastor? Não, ele congrega em Mauá, ele mora na Avenida do Estado, lá pro lado de Santo André, sabe? Sei. Congrega pra lá. Eu conheço. Mais ou menos, Mas como eu morei em São Paulo, eu conheço a região em Santo André, do estado ali, eu conheço mais ou menos por lá. Né? Amém. E agora o pastor está com a esposa, 2 filhos aí, pastor? 2 filhos abençoados, Samuel e Isaac, né? Minha esposa tem um filho também, mora com a gente, é o Leonardo, tem 18 anos, né? Amém. Então, E, a e- gente tinha a Jéssica que morava com nós também, mas ela já se casou, nós temos neto aí também já. amém. E A Jéssica é filha da sua, filha da da minha sua esposa. esposa. Sua É, enteada, então. isso. Amém. Amém. Então Deus nos abençoou muito, sabe? Deus. Às vezes eu falo, poxa, Deus não está fazendo nada, né? Aparentemente, mas todo mundo que passa e olha fala, rapaz, como Deus abençoou eles. Amém. Às É vezes verdade. é o nosso pensamento, né? O diabo ele sopra muitas coisas. É verdade. Tem muitas pessoas que o diabo ele sopra na cabeça da gente, que eu já ouvi muito isso também, e já aconteceu comigo também, não vou negar isso, que a gente não presta para nada, a gente não vale nada, que a gente não serve para nada, tudo que a gente está fazendo está tudo errado, esquece porque não adianta ir para a igreja, porque Deus não vai perdoar a gente, e é tudo mentira de Satanás, mas até a gente colocar na cabeça que isso é mentira de Satanás, também demorou um pouquinho o processo, fala, meu Deus, mas a gente sabe que o diabo realmente é sujo, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir, não é só roubar dinheiro, não, ele veio para roubar nossas vidas, roubar nosso ministério, roubar nossa família, né? Roubar tudo que a gente tem de bom com o caminho de Deus, com a palavra de Deus, né? Dá desânimo, muitas vezes dá tristeza, muitas vezes dá falta de vontade, vem a depressão, vem a angústia, vem tristeza, mas a gente não pode nunca largar, digamos, colocar entre aspas aqui, largar o osso, né? Tem que sempre estar com a palavra de Deus, sempre aqui, ó, com essa nossa amiga aqui, ó, né? Não sei se dá para ver, não dá para ver que eu estou com um papel aqui, com papel de parede aqui, né? Que é a Bíblia Sagrada, né? A gente está sempre consultando a Bíblia, né? Orando, jejuando. Eu tenho uma dificuldade, pastor, eu vou confessar uma coisa aqui com os irmãos. Eu tenho uma dificuldade de jejuar que é brincadeira, viu? É brincadeira. Às vezes eu falo, não, eu vou jejuar. Aí eu começo. Quando a gente está querendo jejuar, começa a ter vontade de tudo, de tudo. Até daquilo que a gente não gosta. Você vai jejuar falando, eu vou ficar sem comer, você vai sentir vontade de comer jiló, né? É uma coisa, é uma coisa impressionante. Você sente vontade de comer de tudo, né? Quando você está querendo jejuar. Mas isso daí a gente tem que ser firme, ser forte, né? E Deus, ele é poderoso, ele vai sustentar a gente, né?
a Bíblia fala lá no livro de Jó. A gente acabou a campanha de Jó agora, na live, né, eu pude estudar um pouco mais sobre a palavra de Jó, a palavra que o pastor também pregou sobre isso, palavra abençoada, né? E Jó, ele fala que, né, Deus pergunta para Jó, né, onde você estava quando eu coloquei limite nos mares, né? Então, Deus ele dá um limite para o mar, Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, a gente tem o nosso compromisso. Esse testemunho que o pastor deu, esse tempo que o pastor ficou na bebida, na droga, se alguém chegar na minha igreja, eu estou falando isso pela minha situação. Se alguém chegar na minha igreja e um alcoolizado, ou uma pessoa viciada em droga, eu sinceramente eu não sei o que falar para a pessoa, né? Mas o pastor sabe, porque o pastor teve nesse caso, né? É como a sua esposa falou, né? O pastor é pastor de drogado de bêbado, né? Se chegar na minha igreja, eu não vou saber o que falar. Eu não vou saber. Talvez um pastor saiba, um outro irmão saiba, mas eu não vou saber o que falar para a pessoa, né? Então, toda essa experiência que o pastor teve, toda essa carga que o pastor passou, né, do seu pai, separação com a sua mãe. A sua mãe, ela é do nosso grupo também, né, pastor? É do grupo. Como é que é o nome dela mesmo? A Denezil. A Denezil, isso. Eu lembro de ter visto o nome dela e falo, nossa, nome diferente, não é comum o nome, né? E eu falei, Parece nome de remédio, né? A Bezetacil. é verdade, é um nome diferente. E a gente fica pensando assim, né? Com toda essa carga que o pastor passou, serviu como experiência para o pastor chegar a abrir a sua igreja, ter o seu ministério, né? Então, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Não fica triste que tem poucas pessoas na sua igreja, não fica triste que vai só bêbado, vai só os drogados, porque o seu ministério é esse, né? A sua igreja pode ter, não sei quantos membros tem, pode ter 10, 25 membros, mas todos que têm, saem de lá para outro ministério, para fazer a obra deles crescer, para a obra de Jesus crescer, porque como diz a palavra, né? Como às vezes eu falo na minha oração, é importante que a palavra de Deus cresça. É importante que a obra de Deus cresça. A gente não precisa crescer. A gente cresce se Deus Ó, permitir. Deus tem abençoado aquelas pessoas que eu tenho acompanhado. Pastor Sampaio, ele foi uma pessoa que eu ganhei com aqueles papel que tem na firma, sabe? Que fala amigo secreto lá, de amigo de chocolate. Ah, Então eu mandava palavra nele sobre provérbios, né? A mulher alheia e tal. Ela pensando que ia receber um papel de um amigo, era eu evangelizando ele, que na época ele era alcoólatra, gostava muito de forró, muito de sair, e eu só cutucando. Então ele virou pastor. ele é pastor. Um encarregado nosso, coreano, chama Marcelo Coreano. Ele me perguntava o que a Bíblia falava dos homossexuais. Só que ele falava, coloca um papelzinho, um versículo lá na minha mesa e eu vou pesquisar se é na minha Bíblia. Também hoje ele virou pastor também. Olha aí. Pastor Francisco do Ceará. Acompanhei ele muito para o monte, levava ele para o monte para ele ser batizado com o Espírito Santo, que ele não era batizado. Hoje ele é pastor também, de uma igreja grande. Tem um jovem que chama Edivaldo. Hoje ele chama Apóstolo Edivaldo, de Guarulhos. A igreja dele é gigante. Ele fundou, já foi para Israel umas 4 vezes. Também é fruto do empenho pastoral. Tem o pastor Roberto Peçanha. Também foi algo que eu não era batizado com o Espírito Santo e a gente se dedicamos ali, seguindo as orações comigo. Hoje ele é pastor também. E temos o pastor Jefferson de Suzano, ele é professor em teologia, o pastor Jefferson de Suzano. Era um jovem também que acompanhei ele nas orações, mostrei o caminho da oração. A gente se separava meio-dia para orar. Em cima dos papelão velho que tinha na empresa lá, o pessoal ia almoçar, eu levava ele para oração. Hoje ele é professor de seminário.
Então eu vejo, e às vezes eu falo, Deus, aqueles que aos meus olhos eram inferior a mim são maiores hoje. Eu que já estava na frente, sou bem pequenininho, mas glória a Deus, porque isso às vezes nos traz um pouco, não de inveja, nem mas nos traz um pouco de questão assim, sei lá, onde que eu estou errando? Porque não fui como eles. Se eu vou na igreja do apóstolo Edivaldo, é gigante. Galeria, tudo, foi uma construção que eles fizeram. Você vai no pastor Francisco, você vai no pastor Sampaio, você vê a dedicação dele, né? Mas só que eu fico grato a Deus que todas essas pessoas que caminhou comigo, de alguma maneira, eles chegaram ao pastorado. Então, pastor, mas isso tudo começou com uma semente que o pastor Rony lançou, né, para o pastor Sampaio, que a gente conhece, o pastor Sampaio tem uma sabedoria fantástica, o pastor Sampaio, né, e é um homem de Deus também, né, um homem que tem muito a ensinar para a gente, né, tem o próprio presbítero Sérgio também, que, né, foi uma troca, né, o presbítero Sérgio evangelizou o pastor. Hã? Ele ganhou para Cristo e agora nós estamos juntos. Então, ó, vocês estão Eu ele vai chegar ao pastorado também. Vai, em nome de Jesus. Ele e a irmã Cecília também, tenho certeza que os dois vão caminhar junto no pastorado aí. Talvez abrir uma outra igreja gigante também. Aí o pastor Rui vai falar: puxa vida, mas por que a minha é pequena? É do presbítero Sérgio, de não sei mais quem é grande. Mas é essa a obra de Deus, né? É essa semente. Olha só, não adianta a gente ter uma igreja gigante e não ganhar alma para Jesus. O que o pastor Rony está fazendo é uma igreja pequena, acolhedora, entendeu? Mas que ganha almas para Jesus. Porque tem muita gente, pastor, isso já me falaram, um pastor de uma igreja grande falou isso para mim. Ele falou assim: a minha igreja hoje tem 70 membros. Quando a igreja começou, eu estava com ele. Ele falou: eu sei o nome dos 70 membros. Se quando vem falar comigo, eu sei o nome de quem que é, eu sei o que aconteceu com ele. Ele falou: eu não sei, eu quero que a minha igreja cresça, mas eu não quero esquecer o nome de nenhum membro. Então tem muita gente, pastor, que tem igreja gigante e que nem sabe o que está acontecendo na vida do irmão, né? Às vezes o irmão está precisando de uma cesta básica, às vezes o irmão está precisando de uma oração, está precisando que alguém vá na casa dele e faça uma oração. E não, o pastor não está nem sabendo, não está acontecendo nada. Às vezes aquela ovelhinha lá que está no fundo da igreja lá acaba se perdendo naquela igreja gigante. Por quê? Porque ela não tem uma atenção do pastor. E o pastor Rony não. É uma igreja pequena, mas o pastor consegue dar atenção para todos os membros, saber o que se passa na vida de alguns membros, ter alguma intimidade com algum outro. A intimidade que eu falo é conhecer a vida pessoal da pessoa, né, falar sobre o casamento, conhece a esposa, conhece o filho, sabe onde mora, sabe o carro que tem, sabe onde trabalha. Todas essas coisas são coisas que uma igreja pequena dá a chance para o pastor, né? E a sua experiência, o seu testemunho, daquilo que o senhor passou desde os seus, quando o pastor nasceu, até chegar o dia de hoje, né? Tá trazendo o pastor uma experiência, uma coisa que o pastor vai levar para o dia de amanhã, né? Essa experiência que o pastor Rony está contando para a gente, esse testemunho que o senhor está contando para a gente, eu tenho certeza que tá me abençoando, está edificando a minha vida, né? Eu sei que daqui a alguns dias, se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou lembrar desse dia, né? Se vai acontecer uma situação na minha vida, que eu vou lembrar desse dia de hoje, né? Eu vou lembrar, a irmã Iva, tenho certeza que vai lembrar também, o presbítero Sérgio, e quem estiver ouvindo a gente, tenho certeza que vai lembrar desse dia também. Esse dia para a gente está sendo inesquecível. Eu quero só agradecer a Deus por essa oportunidade, né, maravilhosa aí, né, e agradecer ao pastor Rony também por esse testemunho lindíssimo que só veio para edificar a nossa vida, né? Muito obrigado. Eu não sei se a gente pode encerrar já. Pastor, eu quero que o senhor fale para mim mais alguma coisa que o senhor acha importante aí. Olha quanta coisa a gente tem. Tem um testemunho aí que é testemunho para mais de anos aí, né? A gente pode ficar aí anos sem ouvir testemunho nenhum, que só o seu testemunho já deu conta já. Eu quero agradecer a Deus, sabe? Eu tenho o costume de muito orar em secreto com Deus acerca das ovelhas, da vida do presbítero, da irmã, dos irmãos da igreja aqui. Às vezes eles nem sabem,
mas às vezes eu acordo 3 horas da manhã, estou em oração em favor deles. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que quando você ora pelo outro, você não precisa pedir para si. Eu peço pouco para a minha vida, eu oro mais pela vida dos outros. E Deus, ele me abençoa muito, vejo muito a mão de Deus. Então, eu quero agradecer a Deus, a vocês aí, por a oportunidade de estar testemunhando aí, participando dessa live aí, tá bom? Muito obrigado aí. É uma coisa que eu também aprendi com o pastor Rony. Apesar que eu sempre orei muito pouco para mim, eu orava mais para os outros, né? Mas eu também comecei a orar menos pela minha vida e mais pela vida dos outros, através de uma vez que o pastor Rony falou isso uma vez nas nossas lives aí, né? Eu tô orando um pouco para minha vida. Aí, aquele dia que o pastor falou isso, eu tô orando um pouco para a minha vida, eu falei, mas como é que pode um pastor orar pouco pela própria vida? Né? Mas a gente aprende que a oração intercessória, aquela oração que a gente faz lá de joelho dobrado, orando para outra pessoa, ela passa, ela vem, né? Ela vem para nós a bênção, depois ela dirige para a pessoa que a gente está orando. Né? A gente acaba sendo abençoado em dupla, né? Em duas vezes, né? Então é muito importante isso. É uma das coisas que eu aprendi com o pastor Rony, orar mais pela vida dos outros do que pela minha própria vida, né? O pastor deixou uma mensagem bacana aí, né, sobre como orar mais pela vida dos outros. Né, eu quero que o pastor agora faça a gentileza de fazer uma oração para a gente aqui, para encerrar. E para completar, Amém. eu quero pedir depois que o pastor acabar a oração, a irmã Iva já entra com louvor, já a gente despede. Só antes de mais nada, só quero perguntar para o presbítero Sérgio, tudo bem? Podemos encerrar, tudo ok? Ok, meu irmão, podemos encerrar e deixa eu só deixar aqui a nossa próxima live, tá? Eu vou pegar aqui a data rapidinho. Nossa próxima live, primeiro de 10. Primeiro de outubro. 10. Amém? Podemos encerrar sim. Amém. Então, vou pedir para o pastor Rony fazer a oração, depois a irmã Iva canta um louvor, a gente encerra. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nós estamos reunidos falando da tua obra, dos teus feitos, ó Deus. Foi o Senhor, ó Deus, que realizou todas estas maravilhas. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos, pelo cuidado, pelas vidas, ó Deus, que se tornaram pastor, por esta live, ó Deus, pela vida da irmã Iva, do presbítero Sérgio, do diácono Nelson. Meu Deus, que o Senhor seja glorificado, Senhor, meu Deus, meu Pai, com mais almas, mais irmãos sendo edificados com o testemunho de libertação que o Senhor fez na minha vida. Quero te agradecer, ó Deus querido, Deus amado, porque a tua misericórdia tem nos alcançado. Meu Deus, a verdade é que nós precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, Senhor. Sem ti, ó Deus, nada podemos fazer, ó Deus. Pai querido, Pai amado, que nessa madrugada o teu Espírito possa nos encher até transbordar, que o Senhor possa segurar com as tuas mãos a nossa e nos guiar segundo o teu plano, aonde que tu queres nos usar, seja feita a tua vontade, meu Deus. Meu Deus, também eu quero orar porque há muitas vidas que precisam ser libertas da droga, muitas vidas precisam ser libertas do álcool, Senhor, meu Deus, meu Pai. Talvez estão, Senhor, numa situação que eles não conseguem mais parar, mas o Senhor, ó Deus, é o libertador, Jesus. Pai, vai de encontro, ó Deus querido, Deus amado, a cada mãe que não vê uma saída, não vê uma solução para o seu filho, para o seu esposo, que o Senhor, ó Deus querido, entre com a mão poderosa, Senhor, ó Deus, libertando, meu Pai, restaurando, meu Deus, cumprindo com o teu propósito, meu Pai querido, Pai amado. Eu abençoo este grupo, Senhor, em nome de Jesus, abençoo cada participante, em nome de Jesus, famílias, ó Deus querido, Deus amado, que o Senhor, ó Deus querido, Deus amado, seja glorificado com milagres, com sinais, com prodígio, que muitas vidas seja liberta das garras de Satanás, seja liberta, meu Deus, das cadeias que prende, meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, esse é o dia que o Senhor nos fez, Pai, obrigado por este domingo estar iniciando, e junto com esse domingo, as tuas misericórdias também vêm sobre nós. Eu abençoo, meu Pai, a cada um que está ouvindo e a cada um que vai ouvir, que o teu Espírito possa converter, possa libertar e possa agir em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.
Amém, irmão. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Irmã Iva, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Presbítero Sérgio, também muito obrigado pela sua participação aí. A partir de hoje, toda a live vai ter o presbítero Sérgio na parte técnica, aí na transmissão, a irmã Iva no Cantando os Louvores, um convidado. Convidar todo mundo que está ouvindo a gente para na segunda-feira estar com a gente às 22h30 na nossa live. Pastor Rony, Deus te abençoe. Muito obrigado por dividir com a gente esse testemunho de vida aí, que eu tenho certeza vai edificar Amém, muito. Obrigado. Nem glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, pastor. Abençoe sua família também. Tá? E é isso aí, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja esse Deus maravilhoso, que a gente chama de paixão, que a gente tem vontade de abraçar a Deus toda hora, né? Abraçar esse Jesus também. Fazer a obra de Deus é a coisa mais linda que a gente pode fazer na vida. Não tem coisa melhor. Amém? Amém. Irmão Nelson, quero deixar com testemunho aqui. Esse negócio que ele falou aí de ser da pesada, eu não sabia não, tá? Só vim saber depois que ele veio dar testemunho no final do ano, que ele deu o testemunho dele, tá? A gente estava fazendo uma peça, aí o pessoal desceu para entrar para a peça, lá de baixo, onde a gente estava ouvindo todo o que ele estava contando, e falava, meu Deus, meu Deus. Boa noite para vocês. Tchau, gente.